Obrigado, Fausto. Obrigado, Henrique. Grande participação, cara. Quero agradecer muito por esse espaço aqui, de poder discutir uma coisa que é tão importante para a gente, né, cara, que é afrofuturismo e tecnologia. Sabe, em 2014, o Stephen Hawking, ele escreveu uma carta dizendo que a inteligência artificial poderia destruir a humanidade. Sério, Stephen Hawking é uma das maiores mentes da humanidade atualmente. Ele que estudou sobre singularidade, buracos negros, radiação, tem uma própria radiação Hawking, e ele está falando muito sobre como essa tecnologia de inteligência artificial poderia ser devastadora para a humanidade. Aquele playboy também ali, como é que era o nome dele mesmo, Elon Musk, ele também foi um cara que já disse muitas vezes que a inteligência artificial poderia ser destrutiva para a sociedade mundial. E eu gostaria de convidar vocês, todos pretos, a pensarem, por que nós ainda não estamos olhando para isso? Se tem duas mentes que são consideradas grandes mentes da nossa sociedade, por que a gente ainda não está olhando para o quão pode ser devastadora uma inteligência artificial? Isso na nossa realidade, estou falando de tecnologia que já existe. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles tentaram colocar um programa que tentava ajudar o juiz a dizer qual seria a chance de reincidência de um crime de uma pessoa. Esse programa, o juiz estava julgando o criminoso, esse programa dizia para ele, olha, segundo os nossos dados, esse criminoso tem 80% de chance de cometer um crime novamente. Então, o que o juiz faria? Dava uma pena maior para ele. Só que os grupos, como Black Lives Matter, perceberam que se os dados criminais são feitos por uma maioria de pessoas negras, isso quer dizer que o programa sempre vai aumentar a chance de uma pessoa negra ser reincidente. Isso foi combatido muito nos Estados Unidos. Até hoje, em vários estados americanos, a inteligência artificial tem utilizado discriminação algorítmica para prejudicar a população negra. Em outro caso americano também, a polícia utilizava um programa para tentar medir a periculosidade de bairros e assim ela poder direcionar a polícia para aqueles bairros que eram mais perigosos. Obviamente, com os dados que foram colhidos pelo sistema policial, isso fez com que os negros fossem mais vigiados, mais sitiados. Então, vocês percebem o que eu estou falando? A gente vive um mundo que está sendo dominado por inteligências artificiais. Se você ainda não percebeu, você tem uma inteligência artificial na sua mão, no seu celular. Essa inteligência artificial, se você entrar ali no Google Fotos, ele já reconhece o seu rosto, reconhece o rosto da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, e essa inteligência artificial vai mostrar, vai reunir todo mundo através de imagens e dizer quem são aquelas pessoas. A mesma inteligência artificial que está no Facebook e que diz para você quem são os seus amigos mais íntimos. Essa inteligência artificial, ela decide se o seu conteúdo é bom para determinada pessoa ou se seu conteúdo é bom para outra determinada pessoa. Isso é chamado de algoritmo. Esses algoritmos, eles mandam na Uber, eles controlam o iFood. Esses algoritmos são os mesmos algoritmos de pesquisa que quando você pesquisa mulheres bonitas, vão aparecer mulheres brancas. É por isso que eu quero chamar vocês para pensarem, será que nós não devemos ter medo de uma inteligência artificial? E ainda mais, será que nós não devemos entender quem são os construtores desses algoritmos? Porque a gente vive uma nova colonização. A gente está utilizando aqui um sistema de streaming que é criado por um cara branco americano, a gente está utilizando o YouTube, criado por outro cara branco americano, e a gente está utilizando celulares, que se você estiver usando um iPhone, é outro cara branco americano. Percebe que essa questão de tecnologia, ela vai muito além. Quem tem a tecnologia controla também, consegue colonizar e controlar as outras pessoas que estão utilizando essa tecnologia. Essa perspectiva já levou alguns governos a criarem algumas coisas mais polêmicas. A Rússia, por exemplo, disse que ia criar um grande firewall, né, uma grande proteção para tentar controlar uma própria internet russa. Isso foi em 2019. A China também tem uma grande muralha, lá é proibido algumas coisas como Facebook e como Twitter e tal. Parece que é só política, mas a gente está falando da coisa da maior riqueza dos próximos séculos, que são os dados. Esses dados que já estão no nosso cotidiano. Se você vai, por exemplo, para uma farmácia e compra
qualquer produto, eles pedem para você o seu CPF, através desse CPF, e depois do seu celular você começa a receber propagandas, informações ali bem mastigadas. O que você não pensou é o que você está dando para ele. Você está dando para essa farmácia informações de quais são os seus problemas de saúde, qual a regularidade que você compra remédio para cada coisa, e principalmente isso vai ser cruzado com outras informações de dados que podem revelar muito mais do que você sabe sobre a sua própria vida. Teve um caso de escândalo com o Facebook na eleição do Trump, que através de uma empresa que foi a Cambridge Analytica, eles vazaram, eles conseguiram coletar dados de likes de pessoas nas redes sociais. Isso tinha uma percepção tão mais próxima da realidade que, por exemplo, eles conseguiam saber sobre os seus hábitos e sobre quem era você muito mais do que a pessoa que mora com você. Eles analisavam tudo sobre você e, através dessas informações, desses dados, eles poderiam oferecer para o Trump as armas para que eles entrassem na sua cabeça. Se você é uma pessoa que está preocupada com a família, o Trump ia encaixar uma propaganda perfeita para que você se convencesse que armas são melhores para proteger sua família. Se você é um cara que está preocupado, por exemplo, com uma economia e com a imigração, ele oferecia uma informação exata sobre esses medos que você tinha. Então, os dados são as maiores riquezas. E quem controla os dados pode controlar a própria sociedade. A gente precisa entender aonde a população negra está inserida nesses dados, ou até a gente precisa questionar se esses dados estão reproduzindo o racismo da sociedade. Isso é chamado de discriminação algorítmica. Se a gente não pensar sobre isso, a gente vai cair num novo paradoxo, numa nova distopia racial baseada em tecnologia. A gente vê aí, por exemplo, como a tecnologia segregou 70 milhões de brasileiros que não conseguem receber o auxílio emergencial porque não têm acesso à tecnologia ou mesmo à internet. O que mais a tecnologia pode estar segregando? Se essas pessoas não fazem parte dos bancos de dados, isso significa que essas pessoas não estão existindo para o próximo mundo, para o mundo que está sendo formado e moldado a partir da tecnologia. Está falando de uma inteligência coletiva construída num ambiente chamado cyberespaço, e essa inteligência coletiva, ela novamente está sendo uma inteligência de mentes brancas, porque negros são apenas 36% ou 39% da internet brasileira. A gente está falando de uma política brasileira que acontece no Twitter, uma rede social que só tem 41 milhões de usuários, enquanto a sociedade brasileira são 209 milhões de usuários. Então, fazer parte desses dados, questionar esses algoritmos, é essencial para a gente conseguir existir nesse mundo que vai acontecer. Porque todas essas construções tecnológicas, elas são formadas por pessoas brancas e pessoas que têm um imaginário totalmente branco sobre como vai ser o futuro. O afrofuturismo, por isso, ele não é uma conexão com aquela matéria chamada futurismo, que é aquela matéria que vai olhar para o futuro distópico, vai sempre querer avançar tecnologicamente. O afrofuturismo, ele é colocar a essência das pessoas negras dentro desse contexto, porque isso dentro de uma empresa significa que a gente não quer que a periferia trabalhe apenas de entregador do iFood, mas a gente quer construir algoritmos a partir da periferia para que esse algoritmo toque todas as camadas sociais do país também. A gente está tendo novamente uma nova colonização a partir da tecnologia. A periferia, as pessoas negras, a gente precisa ser detentores da nossa comunicação, da nossa criação algorítmica também. Eu trabalhei num dos maiores eventos de TI da América Latina. Isso foi há uns 3, 4 anos atrás. É um evento chamado T-Fora. Para vocês terem ideia, foi quando eu comecei a me provocar e quando eu comecei a entender todas essas questões, não só entender, mas sentir literalmente na pele, porque eu estava lá. É um evento onde as maiores marcas participam, Microsoft, Dell, é um evento onde todas essas marcas, eles são os diretores, quem consome, quem compra tecnologia no país, é levado para um resort lá na Bahia, o resort inteiro é alugado para esse evento. É um evento muito caro e muito rico, assim. E quando eu estava nesse espaço,
eu comecei a perceber e a sentir mesmo uma segregação, quanta segregação tecnológica toca nosso povo. Mesmo que eu era um dos únicos negros que estavam na parte de criação do evento, enquanto 99% dos negros trabalhavam no restaurante ou estavam arrumando a cama dos diretores de TI. Por isso, eu comecei a perceber o quanto nós, como comunidade negra, vivemos afastados desse mundo, o quanto as nossas experiências de vida não estão presentes nessas grandes discussões de TI. Até hoje, o mercado de TI, mercado de tecnologia, não discute representatividade. Representatividade, para eles, é uma coisa muito absurda, uma coisa que não faz sentido. Eles acham que a tecnologia vai resolver tudo, enquanto uma grande parte da população não tem acesso a essa tecnologia. Eu escrevi um meu conto de ficção científica publicado ano passado, chamado Kangoman, utilizando muito do que eu vivi nesse evento. Nessa história que eu construí, o Akin é um garoto que vive na periferia, e a periferia não tem acesso mais aos dispositivos, porque eles ficavam cada vez mais caros, parece até o mundo real, o Brasil do tempo de hoje. Ficava cada vez mais caro, as pessoas mais ricas abandonaram as tecnologias de transmissão, de Wi-Fi, deixaram isso para as pessoas pobres, e as pessoas mais ricas construíram um grande centro tecnológico com novos dispositivos. O Akin é um cara que quer fazer um estágio dentro de um desses lugares, dentro desse centro de hipertecnologia, e ele percebe que a inteligência artificial que comanda todo esse centro criou um plano de encarceramento de massa, um plano que manda a polícia prender as pessoas negras para que elas vão trabalhar nos presídios do grande centro e assim reproduzir a dinâmica da escravidão. E o que eu vivi muito dessa segregação tecnológica, de não ter acesso, de viver num mundo onde eu estava ali na vanguarda da tecnologia brasileira da América Latina no evento. No outro dia, quando eu descia do avião, eu vinha aqui para o interior, e num lugar que eu não conseguia tirar foto direito, porque meu celular não tinha a quantidade de megapixels suficiente para fazer isso acontecer. É muito do que eu vivi, sabe? De estar nesses dois mundos, de entender o quanto as pessoas como meu pai e meus irmãos ainda não faziam parte dessa realidade hipertecnológica. E foi aí que eu comecei a pensar, cara, até onde vai essa segregação, até onde esses estudos de tecnologia estão nos afastando. A gente começa a pensar nas pesquisas que tem por aí, faço esse exercício, pesquisei no Google as últimas notícias sobre robôs. Vocês vão ver que robôs podem ocupar ou tirar o trabalho de muitas pessoas. Robôs são o futuro, esses algoritmos vão fazer com que alguns trabalhos fiquem mais automatizados. Então, tem muita gente discutindo sobre esses robôs. Robôs, inclusive, são uma grande discussão da política, da CPI, da fake news. Mas já parou para pensar que a palavra robô, ela surgiu de um escritor tcheco de 1920? Já parou para pensar que, inclusive, o próprio conceito de robô, ele não compreende a experiência negra, porque ele vem surgir de uma visão eurocêntrica? E quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu falei, caramba, o que mais não corresponde à visão africana dentro da ficção científica, né? A gente está falando de ficção científica, e a ficção científica inspirou muita tecnologia, assim como a tecnologia inspirou muita ficção científica. É uma retroalimentação muito grande, assim. Por exemplo, a gente discute muito a cyberespaço, aqui acabei de falar com vocês sobre esse conceito. E a gente discute o quanto a nossa presença nesse mundo, nesse lugar chamado cyberespaço. A palavra cyberespaço surgiu de um livro de William Gibson, um livro chamado Neuromancer. Inclusive, foi o livro que deu a aspiração para construir o filme Matrix. As irmãs Wachowski, elas conseguiram tirar muito do racismo do William Gibson ali da sua produção. Mas aqueles zionitas, os habitantes de Zion, que existem ali no filme Neuromancer, no livro, eles são muito estereotipados. Eu não consegui terminar de ler esse livro, porque eu me senti muito mal como homem negro vendo aquelas pessoas sendo inferiorizadas pelo escritor. Não quer dizer que tudo que a gente está discutindo recentemente sobre cyberespaço vem de uma mente que inferiorizava as pessoas negras. E o que mais a gente pode perceber dessa realidade, quanto a tecnologia foi inspirada em ficção científica?
Em 1960, aconteceu um grande congresso ali, que foi um dos maiores, eu acho que o primeiro congresso nerd, assim, no mundo, né? Congresso que tinha reunido Isaac Asimov e todos os grandes caras para discutir Star Trek. Eu amo Star Trek, a série clássica. Inclusive, é a única série que eu assisto de Star Trek. E eles estavam lá pensando sobre espaço, pensando sobre hologramas, pensando sobre tecnologias de teletransporte, e tudo isso, novamente, não compreendia a experiência e o imaginário de pessoas negras. Então, a ficção científica que inspirou a tecnologia, ela criou tecnologia a partir da experiência de pessoas brancas, e assim foi constantemente. Eu gosto muito de ficção científica. E eu olho para Isaac Asimov, que era um cara que escreveu aquele livro, O Homem Bicentenário, vocês devem ter assistido o filme O Homem Bicentenário. Ele criou as leis da robótica na sua obra, né? Leis que são aplicadas até hoje na robótica. O robô não pode atacar um ser humano, o robô deve obedecer sempre o ser humano, mas a gente está falando novamente de um homem branco criando tecnologia, uma tecnologia que está sendo construída para um futuro de pessoas negras também. Por isso, quando eu olho para o afrofuturismo, eu vou olhar para ele como um rompimento desse imaginário branco na tecnologia. Nós precisamos não apenas aprender a criar algoritmos de Facebook, mas precisamos criar um conceito novo sobre o que seria um algoritmo, até nem mesmo utilizar essa palavra. Nós não precisamos criar sempre um robô. A gente precisa questionar a própria existência do que é um robô, porque a própria conceito de robô vem de uma mente tcheca. A gente precisa não só pensar em androides, a gente precisa questionar a existência de androides, porque a existência de androides também vem de imaginário branco. Quando eu olho para o afrofuturismo, e isso eu estou falando de uma inovação tecnológica, de pessoas que estão aprendendo a programar software, pessoas que estão aprendendo a criar novos algoritmos, fala que a gente precisa mesmo questionar todas essas existências, todos esses conceitos, seja ele cyberespaço, seja ele robô, seja ele androide, seja ele hologramas, tudo isso que acaba ficando na mente, que foi criado para pessoas brancas. E por isso que a gente vê pessoas brancas como Stephen Hawking tendo medo da inteligência artificial, mas a gente ainda não vê pessoas negras discutindo esses conceitos, porque parece distante para nós, mas está muito mais próximo do que a gente imagina. Aqui no Brasil, a gente acabou de aprovar uma lei, aquela lei do Moro sobre política de crimes, que permite que a sociedade consuma um banco de dados sanguíneos de criminosos. Já pensaram o quanto isso pode fazer com que você ou a sua família seja comparado com um criminoso? A gente sabe que a maior parte da população carcerária brasileira é negra. Significa que a maior parte do banco de dados vai ser de sangue negro. Isso significa que você que é negro pode ser confundido com um bandido apenas com seu banco, com o seu sangue. Isso também acontece com essas tecnologias de reconhecimento facial. Quantos casos a gente não teve aqui? Um taxista que ano passado foi preso porque pegaram uma foto dele no Facebook e ele parecia com um cara que assaltou a embaixada da França. Imagina se você estiver andando numa praia e esse reconhecimento facial que é um banco de dados feito apenas para reconhecer pessoas negras, porque só tem pessoas negras, confunde você com bandido. A gente precisa questionar. É por isso que quando eu vou escrever afrofuturismo, eu sei que muitos autores olham para o afrofuturismo como utopias, e que são importantes. A gente imaginar uma sociedade negra utópica, como Pantera Negra mesmo. Imaginar como vai ser a perfeição. Mas eu gosto também de resgatar alguns medos, de trazer através da minha escrita, essas questões que a gente ainda não está olhando. A tecnologia pode criar um novo paradigma racial. A gente pode construir, resgatar ou colocar o racismo numa nova dimensão, numa nova potência no mundo, através dessa segregação criada por algoritmos. Algoritmos que talvez você não tenha percebido que eles existam e que eles estão direcionando o seu comportamento. Netflix utiliza o algoritmo para
para, por exemplo, fazer com que você assista mais seriados. Ela reconhece o seu gosto, ela começa a perceber que, por exemplo, se você assiste seriados que tem muitas mulheres, ela começa a mudar a imagem de descrição dos seriados para apresentar mais mulheres para você. Agora, se você é um cara que assiste muitas histórias de pessoas negras, ela começa a fazer a mesma coisa, ela vai apresentar as capas dos seriados com rostos negros, mesmo que não sejam os protagonistas. Isso é uma forma de impelir, de impulsionar o seu comportamento, o seu consumo. Isso é uma forma de você começar a ser alimentado do seu imaginário e ser alimentado das suas emoções a partir do que os algoritmos decidem para você. Isso, imagina se a gente não presta atenção, se a gente não vai lutar, se a gente não vai questionar esses algoritmos, se a gente não vai criar os nossos próprios algoritmos, o quanto isso pode ser devastador, o quanto isso pode fazer com que as pessoas negras fiquem desarmadas para esse novo mundo, para essa nova tecnologia, para essa nova realidade que está sendo imposta por empresas que dominam os dados, empresas que entendem os dados, empresas que sabem como utilizar esses dados como armas políticas para eleger candidatos, ou para vender produtos, ou para fazer com que você tenha comportamentos sociais também, vender ideologia, sabe? Quando eu escrevo afrofuturismo, eu olho muito para essas questões distópicas também. Eu estou trabalhando num livro que vai chamar O Último Ancestral, um romance afrofuturista que leva a gente para um Brasil onde a tecnologia está lutando contra a fé. As pessoas que acreditam que a tecnologia resolve todos os problemas querem acabar com as pessoas que ainda têm um pouco de fé, para eles consideradas primitivas. Nesse meu novo livro que eu estou trabalhando, eu resgato a eugenia brasileira. Inclusive, os vilões desse livro utilizam frases históricas de eugenistas que eu resgato em livros aqui do Brasil para conseguir criar essa segregação através da tecnologia. Estou olhando muito para isso, porque eu acho que, assim como Stephen Hawking tem medo das inteligências artificiais e de como elas podem devastar o nosso mundo, eu também tenho medo de como as inteligências artificiais podem afastar pessoas negras de grandes discussões, podem criar novas bolhas, podem criar um separatismo, podem colocar a gente em mundos muito diferentes e podem manter uma hierarquia racial ainda maior. A gente tem uma rede social que é o LinkedIn, que é uma rede social onde as pessoas falam sobre trabalho, sobre emprego, e se você não reparar como confrontar o algoritmo, eles só vão te indicar pessoas brancas, naquela ferramenta de indicar pessoas para você seguir. Isso acontece frequentemente, pessoas brancas, elas são o padrão de todo mundo. E se você não se provoca e fala como eu posso questionar, como eu posso romper essa dinâmica desse algoritmo, como eu posso fazer para que apareça mais pessoas negras no meu feed, eles só vão te indicar pessoas brancas. E aí você fica se sentindo isolado, sozinho e desconectado de uma comunidade. Você passa a nem conhecer pessoas negras que estão discutindo coisas fantásticas, porque, novamente, o algoritmo te isolou, te desumanizou, deixou você num espaço onde você está sozinho falando de coisas que as pessoas vão te inferiorizar. Gosto muito de pensar nessas questões. Quando a gente pega tudo que a inteligência coletiva da internet promoveu até hoje e vê que ela está reproduzindo racismo através dos dados, a gente precisa questionar essas fontes. A gente precisa pensar em como se conectar com o mundo que nos dá ferramentas para produzir e, de repente, questionar essas grandes empresas, como a Microsoft mesmo, e até mesmo procurar algumas formas de usar a internet ou utilizar programas open source, ou mesmo de ensinar tecnologias open source para empoderar as pessoas a controlar o próprio código também, porque essa questão de ter o controle do próprio código do que você está produzindo é uma questão também que dá essa liberdade, que dá essa segurança para você poder trabalhar, para você poder construir um mundo que corresponda muito mais ao imaginário afrofuturista da sociedade.
Então, eu gosto muito de pensar que nós precisamos estar inseridos nessas discussões. Assim como a Rússia já questionou a utilização das grandes redes sociais, assim como a China se questiona se eles permitem ou não utilizar redes sociais, a gente, como comunidade negra, como cento e tantos milhões de brasileiros, também deveremos pensar até que ponto a gente vai oferecer os dados da nossa comunidade, até que ponto a gente vai fechar os olhos para como as pessoas estão lidando com os nossos dados, como eles estão entendendo e moldando o comportamento da comunidade negra brasileira, sem que a gente cause alguma resposta, sem que a gente dê alguma resposta a tudo isso que eles estão fazendo. Eu misturo muito ficção científica com afrofuturismo, porque a ficção ela nos dá essa liberdade de pensar nesse futuro, mesmo que seja distópico. Ela nos dá essa liberdade de ensaiar, né? Eu não conseguiria, por exemplo, espalhar uma doença no mundo e entender como seria viver uma pandemia. A gente vive hoje por ocasionalidade, mas sem essa pandemia, a única forma de experimentar um mundo distópico seria através da ficção científica. Quando eu vou colocar a ficção, o afrofuturismo, dentro dessa realidade distópica da ficção científica, eu quero alertar todas as pessoas para os perigos que a gente pode ter se a gente, novamente, não presta atenção em como a gente está lidando com esses dados, como a gente está lidando com essas questões tecnológicas, como a distância que vai sendo criada, porque a comunidade negra brasileira não tem dinheiro para ficar comprando cada vez dispositivos modernos, enquanto as empresas ficam lançando cada vez novas tecnologias, celulares que têm novos dispositivos, que acessam novas redes, e a gente ainda está precisando pagar as contas, e a gente ainda está precisando pagar as coisas básicas, né? Isso cria segregação, inclusive, na própria produção de conteúdo. A Camila Cruz está perguntando aqui se a solução é questionar e criar os nossos próprios algoritmos. Sim, já existem pessoas no mundo pensando nisso, né? Criar os nossos próprios algoritmos ou utilizar códigos abertos para que a gente não ofereça os nossos dados para todo mundo. Inclusive, a própria Deep Web é uma forma de sobreviver a tudo isso, né? Quando a gente vive na Surface Web, essa internet que a gente utiliza constantemente, tudo que a gente está fazendo está sendo entregue para alguma empresa, seja ela o Google, que já sabe através do nosso celular tudo que a gente faz, todos os caminhos que a gente persegue através do GPS, todas as pesquisas que a gente faz, tudo que a gente, até mesmo quando a gente usa uma aba anônima, tudo isso vira dado, tudo isso é entregue para algumas pessoas. Então, você tem alguns movimentos, como o movimento cyberpunk, parece nome de uma gênero de ficção científica, mas não, cyberpunk foi um grupo de programadores que surgiu ali na década de 60 e 70 para questionar mesmo até que ponto as grandes corporações poderiam saber e estudar a nossa privacidade. Nós precisamos entender até que ponto essa privacidade que a gente está se acostumando a não ter na internet é válida, né? Os jovens criam um Instagram, criam um Twitter, criam um Facebook, e não tem medo dessa privacidade, estão conversando com as pessoas no WhatsApp, e não tem medo dessa falta de privacidade que elas têm, sendo que isso um dia pode ser utilizado, talvez não individualmente, mas essa falta de privacidade pode ser utilizado coletivamente para influenciar campanhas eleitorais, para influenciar comportamentos. A gente precisa mesmo pensar nesse tipo de coisa. Não, a forma com que a gente entrega nosso conteúdo, nossos dados para grandes corporações precisam ser questionados. Eu mesmo sou um cara que sou muito ligado a essa privacidade, né? Então eu tento utilizar programas que sejam mais seguros, que sejam códigos abertos, eu tento utilizar algumas formas de não estar entregando, de desligar, por exemplo, o GPS do que eu tenho feito, e até mesmo de não oferecer meu CPF para todas as empresas quando eu compro alguma coisa, porque depois de um tempo elas ficam me mandando mensagens e elas estão vendendo os nossos dados para pessoas para grandes corporações. Precisa questionar isso. Então, quando eu enxergo essa nova realidade
de que é distópica no mundo real e que existem pessoas que ainda não estão preparadas para se proteger disso, eu vou levar esses medos que eu construo, que eu sinto através dessa vivência com a tecnologia, para a minha escrita, para a minha obra de ficção. Então, isso vem impactar muito o que eu tenho vivido, não só as minhas referências literárias, mas a minha percepção do mundo mesmo, a percepção do que a gente está vivendo, do que a gente está passando nos dias de hoje. Para mim, isso é mega importante. Então, e aí, quando você vai questionar essas tecnologias, questionar o robô, questionar o ciberespaço, a gente precisa, talvez, trazer a episteme africana e falar, caramba, qual é a forma de catalogar conhecimento que os nossos ancestrais tinham em África? Não era escrita, não era, por exemplo, guardar todo o conhecimento numa caixinha ou numa biblioteca. E essa percepção, esse conceito de guardar as coisas em biblioteca, deu origem a pendrives, deu origem a HDs, deu origem aos tipos de coisas. Então, quando eu vou escrever e repensar a tecnologia, vou pensar, então, talvez, se a gente fala que o nosso povo, ele guardava informações através da música, de repente eu posso criar uma forma de utilizar ondas sonoras para construir um banco de dados, e não exatamente um pendrive, não exatamente um HD. É muito isso.